Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Felipe Seuglin e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Python. O Python é uma linguagem muito utilizada em diversos contextos. Por exemplo, se a gente pensa assim, eu posso fazer o meu back-end usando Python? Sim, você pode. Eu posso fazer meu front-end utilizando Python? Sim, você pode também. Eu posso trabalhar com modelos de IA, modelos de machine learning e deep learning usando Python? Pode também. Só que existem algumas ocasiões, alguns lugares que o Python se destaca um pouco mais. Se a gente fala de front-end, a gente pode, por exemplo, utilizar uma biblioteca chamada Custom TK-Inter, que vai fornecer para a gente alguns componentes para a gente montar a nossa interface. Mas acaba que não é tão aprofundado como, por exemplo, utilizar um HTML e um CSS, utilizar um Tailwind. Não vai ficar tão utilizável quanto usar essas outras ferramentas que são próprias de UI e UX. Quando a gente fala de back-end com Python, por exemplo, a gente tem a ferramenta Django. Aí sim é uma ferramenta que é amplamente utilizada no mercado e que consegue dar para a gente um back-end bem robusto. Quando a gente fala de ciência de dados, aí sim a gente tem uma ótima tecnologia que é o Python. Quando a gente fala em análise de dados, ciência de dados, trabalhar com IA, trabalhar com machine learning, essa é a principal ferramenta, junto de outro software chamado R. Eu posso falar no meu caso, por exemplo, já que o meu TCC é justamente nessa área de ciência de dados. O meu TCC tem a tese de detecção de intrusão em redes utilizando técnicas de machine learning. Então, o Python é obviamente a linguagem que eu escolhi e a linguagem que eu estou utilizando para fazer toda a tratativa dos dados que eu estou recolhendo em diversos datasets diferentes. Mas vamos vir aqui para a minha tela, onde eu vou mostrar para vocês qual é o intuito dessa videoaula. Aqui a gente vai abordar um Python Essentials, ou seja, a gente vai ver uma introdução ao Python, o seu primeiro contato com a linguagem. Então, esse daqui é um showcase que eu estou montando no Google Colab. O Google Colab ele vai fornecer para a gente um ambiente para a gente trabalhar com os nossos códigos em Python. A gente pode também instanciar um ambiente virtual utilizando Venv na nossa máquina, por exemplo, mas o Google Colab ele vai ter uma facilidade maior para a gente. E aqui a gente vai trabalhar no modelo de notebooks, ou seja, são como células. Aqui a gente pode criar uma célula e executar ela. E executar ela não vai executar todo o código, a gente pode trabalhar com ele de forma seccionada. Então, vamos seguir aqui. O conteúdo abordado vai ser o tipo de dados e também operadores, vão ser estruturas condicionais, laços de repetição, estrutura de dados como lista, tuplas e também dicionários, que são muito potentes, a gente vai ver daqui a pouquinho, funções, leitura e escrita de arquivos, TXT e também JSON, e também o tratamento básico de erros. Cada sessão vai ter exemplos práticos e comentados, pensando na apresentação ficar de uma forma mais visual. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer é conectar. Clicando aqui em conectar no Google Colab, a gente vai conectar o nosso ambiente a uma máquina virtual. E é como se a gente estivesse iniciando um ambiente virtual utilizando o Venv, por exemplo. Agora, por exemplo, se eu clicar aqui, eu já vou estar executando essa célula aqui. Mas, por enquanto, não vamos executar. Vamos entender o que é essa célula. Então, tipos de dados e operadores. No Python, a gente tem 4 tipos primitivos. Eles são o tipo int, que é um inteiro, são o tipo float, que é um número de ponto flutuante, são um str, que é uma string, que contém um texto, e também um bool, que é um booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. No caso aqui, eu estou instanciando 4 variáveis. E aqui a gente já percebe uma diferença muito grande de alguma outra linguagem, que a gente pensa, por exemplo, C, Java ou TypeScript, JavaScript. A gente não precisa colocar nem se é uma constante, nem se é uma variável, nem o tipo dela. A gente não precisa colocar que eu estou declarando um inteiro. Não, eu posso simplesmente dar o nome da variável, como por exemplo, idade, e atribuir um valor. E o Python já vai saber qual é o tipo dessa variável. Se é um inteiro, se é um ponto flutuante, se é um booleano ou se é uma string. Então aqui eu coloco, por exemplo, idade, salário, nome e ativo. Em cada um dessas variáveis eu estou colocando um tipo de dados diferentes. E eu não preciso mostrar para a minha ideia, ó, isso daqui é um inteiro. Não, o Python já faz isso para a gente. Partindo agora para operadores, a gente tem aqui a mesma funcionalidade, a mesma sintaxe de algumas outras linguagens. Ou seja, o igual é para atribuir, o sinal de asterisco é para fazer multiplicação. Se a gente coloca aqui igual, então salário total é igual a salário mais o bônus, a gente está fazendo que o salário total de uma pessoa é igual ao salário dela mais o bônus. E aqui, utilizando a função print,
a gente criou uma f-string, ou seja, a gente está colocando aqui um fzinho dentro desse print, e a gente consegue colocar funcionário, dois pontos, nome. E quando a gente executa isso daqui, ele vai pegar o nome, sem a gente precisar, como eu disse antes, falar que é uma string, e ele vai printar isso certinho para a gente na tela. Ou nesse outro caso, salário total com bônus, cifrão aqui, salário total, e aqui ponto 2Fs, que a gente quer duas casas após a vírgula. Então, aqui a gente fez o cálculo do salário dessa pessoa e aqui a gente printou isso na tela. Bem fácil, né? Indo agora para estruturas condicionais, que são os nossos if-elses, os se e se não, a gente tem isso daqui. Vamos supor que a gente tem um score de 82, ou seja, é um placar. If, ou seja, se o score for maior ou igual do que 90, e aqui diferente do C++, por exemplo, que a gente abre chaves, a gente coloca dois pontos. E para mostrar aqui o que está dentro dessa condição, a gente dá um tab, ou seja, a gente dá um espaçamento aqui, tanto que se eu fizer assim, o Python ele não vai entender, ou seja, ele vai quebrar. Então, o Python exige que a gente tenha uma boa formatação do nosso código, e assim a gente mostra o que está dentro dessa condição. Se o score for maior ou igual do que a 90, o nível vai ser excelente. Elif, que é o else if. Se não, se o score for maior ou igual a 70, ele vai ser considerado bom, vai ter um nível bom. E se não, o nível precisa melhorar. E a gente vai colocar aqui a avaliação do candidato e a gente vai colocar o nível. No caso 82, a gente vai ver que é considerado bom, ou seja, ele não é maior nem igual do que 90 e ele também não está abaixo de 70. Então, ele é um nível bom. Indo agora para laços de repetição, a gente vai ter a estrutura de for ou também a estrutura de while. Vamos supor aqui que a gente tem essa lista de tarefas. Então, análise de dados, correção de bugs, reunião e deploy. Pode ser, por exemplo, algo que você tem que realizar no seu dia. Um laço de repetição com for, a gente pode realizar da seguinte forma: for tarefa em tarefas, ou seja, para cada tarefa na lista de tarefas, a gente vai printar aqui uma f-string novamente, hífen, ou seja, tracinho, e o nome da tarefa. Então, para cada tarefa que a gente tiver, a gente vai printar a própria tarefa. Então, por exemplo, aqui na posição 0, a gente tem análise de dados. Na posição 1, correção de bugs. E assim por diante. Ou a gente pode usar uma estrutura de dado que é o while. Ou seja, eu inicio aqui um contador valendo 0, e enquanto o contador for menor do que 3, eu vou fazer esse print aqui, o processando etapa do contador. E eu vou incrementar o contador, ou seja, para cada execução desse laço, eu vou incrementar o contador. Porque se eu não incrementasse, a gente ficaria em um loop infinito, pois o contador não queria evoluir. Vamos executar o código para ver. Então, como eu disse, hífen, a atividade a ser feita, e assim por diante. E aqui mostrando o while, é o processando etapa contador valendo 0, até o momento em que o contador vale 2, pois é menor do que 3, a nossa condição. Indo agora para a estrutura de dados, que são um conceito muito importante em Python, vamos falar primeiro sobre a lista. A lista, como a gente viu ali em cima, ela é dessa forma aqui. Só que nesse caso a gente tinha uma lista de strings. Aqui a gente tem uma lista de inteiros. E a gente pode colocar tipos de variáveis diferentes em uma lista. Eu vou executar só para vocês verem. Por exemplo, números, lista 10, 20 e 30. Se eu fizer um append, eu estou incluindo esse valor 40 dentro da minha lista. Uma tupla, diferente de uma lista, ela é imutável. Então, por exemplo, uma configuração. Vamos supor que você quer configurar em qual porta que o seu projeto vai ser executado. Você pode colocar uma tupla config igual a localhost e colocar aqui o número da sua porta. Isso daqui não vai ser possível de ser mudado no seu código futuramente. Nem incluir valores, nem retirar, nem editar. Felipe, qual a diferença visual, qual a diferença de sintaxe entre uma tupla e uma lista? A lista a gente abre chaves, ou seja, como a gente consegue ver aqui, a gente abre e fecha chaves. Uma tupla é parênteses, então existe essa diferenciação. E existe também a outra estrutura de dados, que é o dicionário. O dicionário ele funciona numa estrutura que a gente chama de chave-valor. Ou seja, para uma chave, a gente vai ter um determinado valor. No caso aqui, eu estou criando um dicionário que se chama usuário e eu tenho a chave nome. O valor dele, que é o que vem depois
desses dois pontos, a gente pode atribuir uma variável, por exemplo, do tipo string. Então, o nome é Felipe. A outra chave é cargo. E o valor dessa chave cargo é a string trainee de TI, ou seja, trainee IT. E a gente pode colocar até mesmo outro tipo de variável, como por exemplo um booleano. Ou seja, para a chave ativo, a gente pode colocar true ou false. No caso, a gente está colocando um true, que quer dizer sim, que quer dizer positivo, ou seja, o valor booleano que representa positivo. E aqui a gente faz o print desse usuário nome. E depois a gente coloca um hífenzinho e usuário cargo. Essa sintaxe que você está vendo aqui, ela é muito comum quando a gente trabalha com grande quantidade de dados. Ou seja, quando a gente está analisando datasets ou quando a gente está trabalhando com ciência de dados ou análise de dados. Ou seja, a gente coloca aqui qual é o nosso dicionário, a gente abre as chaves, abre o colchetes, desculpa, a gente coloca aqui o que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quisesse adicionar aqui também mais uma coisa, como por exemplo o ativo, eu poderia fazer dessa forma. O usuário, eu abro aqui o colchetes e eu coloco ativo. Vamos executar novamente. Ele vai colocar aqui mais um hífen, né, como a gente colocou, e ele vai mostrar se é true ou não. E a gente poderia seguir aqui, por exemplo, a gente tem o nome, a gente tem o cargo, vamos colocar uma idade. Ou seja, para a chave idade, a gente vai colocar o valor de 21. Eu posso vir aqui novamente, colocar vírgula, vou colocar mais um hífen, e vou colocar usuário, idade. Eu vou executar utilizando Ctrl Enter e a gente consegue ver aqui que na saída ele mostrou a idade desse usuário. Partindo agora para a próxima explicação, é o que são funções. As funções, como a gente já conhece, são blocos de código que são métodos para realizar determinadas tarefas. Aqui no Python também tem uma sintaxe visual um pouquinho diferente. Ou seja, a gente não vai utilizar chaves. Igual no for a gente não utilizava chaves, aqui também não. A gente vai utilizar os dois pontos e também a gente vai precisar deixar tudo alinhado corretamente. Ou seja, a formatação do nosso código é muito importante, crucial para o Python. Por exemplo, se você está trabalhando com C ou Java, se você deixar o código ali de uma maneira feia, ou seja, desalinhada, ele ainda vai executar. Só que vai ficar feio e de mau entendimento para quem estiver lendo. Aqui no Python isso nem acontece, ou seja, você é obrigado a deixar a sua formatação de uma forma correta. E para criar uma função, a gente usa essa palavra reservada def, que vai criar uma função para a gente. No nosso caso aqui, eu criei a função calcular média e eu estou passando como parâmetros os valores. E aqui eu só estou deixando um comentário, que é calcula a média de uma lista de números. E eu vou retornar a soma desses valores dividido pela quantidade de valores. Ou seja, a gente está fazendo uma média. No caso, se eu pegar notas 8,5, uma lista de notas, né? 8,5, 7 e 9, e eu colocar média e chamar a função calcular média e passar essas notas, a gente já está fazendo aqui de uma forma muito legal a soma de todos esses valores, que no caso aqui a gente passou notas como parâmetro, que entrou aqui no lugar de valores, e a gente faz essa soma e essa divisão. Ou seja, se a gente somar 8,5 mais 9 mais 7 e a gente dividir por 3, que é o tamanho desse valor, né, que é o tamanho dessa lista, a gente vai ter uma média final de 8,17. E aqui a gente já consegue ver uma coisa. O Python ele tem uma forma pythonificada de trabalhar com as coisas. Então, sempre o Python vai tentar deixar algo da forma mais fácil possível. É uma linguagem muito family friendly, se eu posso assim chamar, porque o Python ele é muito amigável com quem está aprendendo programação, certo? Tratamento de erros é muito parecido com como a gente faz em outras linguagens. Então, a gente vai ter aqui um try e um except, que é a nossa exceção. É como se fosse um try-catch. Então, eu vou tentar retornar A dividido por B e eu vou ter uma exceção aqui de zero divisor error. Ou seja, se eu estiver dividindo por zero, ele vai ter que dar um erro para a gente. É uma exceção. No caso, se eu dividir 10 por 2, aqui ele não vai lançar nenhuma exceção, porque 10 por 2 é possível de fazer e resulta em 5. Agora, se eu tentar 10 e 0, o 10 vai entrar aqui na variável A e o 0 vai entrar aqui na variável B. E a gente vai ter um problema, porque a gente vai dividir 10 por 0. Então, a gente vai tentar fazer isso, só que na verdade vai entrar na nossa exceção, no nosso except. Então, primeiramente, ele mostra aqui o 5, como fez corretamente. E depois ele mostra um erro que a gente está tentando fazer uma divisão por zero, o que não é possível. Agora, manipulação de arquivos.
Manipulação de arquivos em Python é feito muito comumente. Então, é feito em grande quantidade. Para fazer uma manipulação de arquivo em um arquivo TXT, a gente utiliza a seguinte escrita. A gente usa essa palavra reservada with, a gente vai abrir exemplo TXT, e aqui, esse segundo parâmetro é em qual modo que a gente está abrindo esse arquivo. No caso, se a gente abre utilizando aqui a letrinha W, a gente está abrindo em forma de escrita, ou seja, write. A gente vai abrir esse arquivo para escrever nele. A gente está abrindo ele como F. E eu chamo aqui f.write Python aplicado a IT Development. Então, eu estou abrindo esse arquivo no modo de escrita e eu estou escrevendo nele Python aplicado para IT Development. Só que eu posso também abrir ele, ou seja, utilizando a mesma estrutura aqui, with open, abrir o mesmo arquivo, eu posso abrir no modo de leitura. Se eu abrir no modo de leitura, eu utilizo aqui a letrinha R. E eu estou abrindo também como F. E eu vou colocar aqui o conteúdo é o que vier desse f.read. Executando aqui, então eu consigo ver, printando o que tem dentro de conteúdo, que é justamente a frase que a gente escreveu anteriormente. Então a gente abriu esse arquivo no modo de escrita, escrevemos aquela frase, depois abrimos no modo de leitura e atribuímos essa leitura a uma variável, ou seja, o conteúdo dessa leitura a uma variável, no caso conteúdo, e a gente printou a variável conteúdo, que é a própria frase que a gente escreveu no início desse código. Para trabalhar com o arquivo JSON é muito parecido, só que aqui a gente vai fazer a importação do JSON para poder trabalhar com esse tipo de arquivo. Então a gente utiliza aqui import JSON e eu estou criando aqui, como a gente já conheceu, um dicionário chamado de dados, ou seja, a gente tem aqui uma estrutura de chave-valor, projeto trainee, linguagem Python, nível fundamentos sólidos, e a gente vai ter aqui a mesma estrutura, ou seja, with open. Eu vou abrir aqui um arquivo, só que agora não é mais TXT, reparem, anteriormente era TXT e agora é JSON, e eu faço a mesma coisa, se é no modo write, ou seja, se é no modo de escrita, ou se é no modo read, se é no modo de leitura. E aqui eu faço JSON dump. O dump, ele vai escrever, ou seja, aqui a gente está escrevendo. E eu vou executar aqui, a gente está escrevendo esse dicionário de dados, ou seja, a gente está fazendo o dump desse dicionário aqui dentro do nosso arquivo dados.json. E embaixo a gente faz a mesma coisa do arquivo txt, mas aqui para o arquivo JSON. With open dados JSON no modo de leitura, ou seja, R, como F, os dados lidos, a gente está carregando esses dados e a gente está atribuindo aqui a essa variável dados lidos. Então, a gente pode fazer o print dessa variável dados lidos, que ela vai trazer justamente aqui os nossos dados que tem dentro do nosso dicionário. Se eu adicionar mais uma chave-valor, por exemplo, nós temos projeto, nós temos linguagem, nós temos nível, a gente pode colocar, por exemplo, dificuldade. A gente pode adicionar aqui uma dificuldade média, por exemplo. Vamos executar novamente esse código e a gente vê aqui que ele escreveu média nesse arquivo que a gente tem, nesse dados.json, e quando ele abriu e fez a leitura novamente e atribuiu aqui a variável dados lidos, a gente consegue ver que quando a gente printa essa variável, ele atualiza aqui para a gente. Conclusão de tudo isso, então, o Python ele é uma linguagem extremamente versátil, primeiro de tudo. E esse notebook ele demonstra uma clareza na escrita do código, ele demonstra também o uso correto dos principais recursos do Python, ou seja, estruturas de dados, tuplas, listas, dicionários. Ele mostra também outras estruturas como laços de repetição, também mostra organização e boas práticas, e foi feito por mim, Felipe Seulin. Se você Se você quer se aprofundar um pouco mais em Python, no mundo de análise de dados e ciência de dados, ou até mesmo nesse mundo de back-end e também front-end, caso seja algo que você quer explorar, eu vou deixar alguns projetos que eu fiz utilizando Python aqui embaixo durante a minha jornada na faculdade, como, por exemplo, análise de dados de grandes empresas, e você vai poder explorar um pouquinho mais no meu GitHub. Agradeço muito pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.